Tudo bem, comunidade marítima do Brasil, amadores do nosso Brasil, especialmente da Paraíba e do nosso Nordeste. Tenente Flávio falando. Trago agora para vocês um vídeo para o melhor entendimento desse assunto que foi passado em sala de aula, tá? Esse assunto que é o balizamento náutico, que cai na prova de mestre amador, arraiz amador e motonauta. E agora eu estou trazendo com algumas questões de exemplo. Vamos lá? Balizamento. O que é um balizamento? É um conjunto de regras aplicados a todos os sinais fixos e flutuantes. Quando eu falar sinal flutuante, eu estou falando das boias que estão flutuando lá no porto. E quando eu falar sinal fixo, eu estou falando de baliza, que está enfiada no banco de areia, enfiada numa pedra, soldado em um navio afundado. Então, boia flutua, baliza não. Boia é todo dispositivo flutuante, exibindo luz ou não. Quando exibe luz, é boia luminosa. E quando não exibe, é boia cega. Começamos a falar de questões de prova. Exemplo: as boias do balizamento podem ser cegas ou luminosas. A boia cega não emite luzes. Ok, pessoal? E a baliza? A baliza é uma haste de ferro ou de cimento armado desprovida de luz. Dá uma paradinha. Baliza não tem luz. E boia tem ou não tem. Mas os dois têm um negócio chamado de top, pessoal. Top. Tá? Vai cair pelo menos 2 tops na prova de vocês. Nós temos 5 boias. Temos que gravar os 5 tops, porque 2 estarão na prova de vocês. Mas o que é o top? É a figura geométrica que está em cima da boia ou da baliza que nos ajuda a identificá-la durante o dia. Exemplo: não vou chamar esta boia, essa baliza pelo nome agora não. Inclusive esta está em todas as provas, mas vou falar o nome dela na hora certa. Mas se eu te perguntar qual é o top desta boia ou desta baliza, a tua resposta vai ser 2 esferas pretas. Este é o top desta boia e desta baliza. Quais são os 5 tipos de balizamento que nós vamos aprender? Balizamento lateral, perigo isolado, águas seguras, especiais e cardinais. O que nós temos que saber dos 5? A finalidade, o top, a cor e a luz de todos. E o formato só do lateral, graças a Deus, né? Se fôssemos gravar o formato de todos, ficaria mais difícil ainda. Porto de Cabedelo, pessoal, como exemplo, tá? Mas serve para qualquer porto do Brasil. Mas estou falando aqui um Porto de Cabedelo porque tem uma particularidade e eu quero citá-lo como exemplo. Na frente do Porto Cabedelo, nós temos um banco de areia enorme, do tamanho de 2 campos de futebol, tá? Já vi aluno meu ficando encalhado ali e eu não gostei, porque ele aprendeu que no limite deste banco de areia tem uma baliza vermelha com um cone vermelho no top. Não vou falar o nome dele agora não, tá? Mas é uma baliza vermelha com um cone vermelho. Então, você tem sempre que passar entre a baliza e o porto. Porque se você decidir passar por cima desse círculo vermelho, poderá encalhar de acordo com a maré do horário. Ok, pessoal? Então, se essa baliza está aí, vocês vão aprender daqui a pouco o que é que ela quer dizer. E ela quer dizer que para você sempre passar entre o porto e ela. Não tem por que você passar pelo outro lado. Não tem por que. Poderá ficar, sabe o quê? Encalhado, como ficou esse veleiro aqui, ó. Se esse veleiro tivesse vindo um pouco para cá, passado pelo outro bordo da baliza, que a baliza está lá esperando por ele, ó, ele não teria encalhado. Esse veleiro passou cerca de 6 horas esperando a maré encher para poder sair daí. Ok? Continuando. Todo porto do mundo é balizado à sua entrada.
temos um canal para seguir, tá? Estou citando aqui o Porto de Cabedelo, por exemplo. Temos um canal, temos baliza de bombordo e baliza de boreste. Comecei a falar para vocês dos sinais laterais. Qual é a finalidade? Indicar limites laterais de um canal navegável. Limites de bombordo e limites de boreste. Algumas pessoas já imaginam assim, a bombordo eu sei qual é a cor e boreste também, porque imagina nas luzes de bordo do Ripeã. Lembra que a boia de bombordo é vermelha, coração, sangue vermelho, como eu falo aqui em sala de aula, e boreste é verde? Mas no Brasil, as cores das boias laterais de canal são invertidas, pessoal, em relação às luzes de bordo do Ripeã. Então, tudo que eu perguntar em relação a cores dos sinais laterais vai ser sempre o contrário das luzes do Ripeã, das luzes de bordo do Ripeã. Mas por que isso, Flávio? Por que é o contrário? Porque o mundo foi dividido em duas regiões de balizamento, o IALA A e IALA B. Tá? O IALA A atende aos países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, África, Golfo Pérsico e alguns países da Ásia. E as regras para o sistema B, o IALA B, tá? Atende aos países da América do Norte, Central e Sul, e no Japão, Coreia e Filipinas. Ok, pessoal? Então, nós que somos signatários do IALA B, as cores são invertidas. Para quando forem vocês conduzir embarcações em outros países, que estiver entrando no porto, observe antes se ele é signatário do IALA A ou do IALA B. No Brasil é B e cai na prova. A região do balizamento que engloba o Brasil é chamado de região B. Com relação ao arrasador, é correto afirmar que o habilitado deverá ter conhecimento sobre o sistema de balizamento IALA B. É comum, quando a gente está na Marinha tendo este assunto, a gente receber a seguinte frase de instrução. Lembre-se, marinheiros, quando você entra no porto, você entra solteiro. E quando sai, sai casado. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que quando você entra no porto, as suas luzes de bordo não casam com as luzes, com as cores das boias. Ó, a minha luz de bombordo vermelha olha para a boia verde. A minha luz verde olha para a boia vermelha. Estou entrando no porto solteiro. Mas quando eu saio casado. Eu saio do porto casado. A minha luz vermelha olha para a boia vermelha e a minha luz verde olha para boias verdes. Ok? Repetindo, quando se entra no porto, se entra solteiro. E quando sai, sai casado. Pergunta: o sinal lateral de canal que fica a bombordo de quem entra no porto tem a cor verde. Lembra? É só pensar o contrário das luzes do Ripeã. A minha luz de bombordo na minha embarcação é vermelha, então a cor aqui é verde. O sinal lateral de canal que fica a boreste de quem entra no porto tem a cor encarnada. Ok, pessoal? Tudo bem? Mas vamos lá. Então, agora a gente sabe que aquela baliza que está lá naquele banco de areia é uma baliza de boreste. É o limite deste canal. Então, não tem por que eu estar do outro lado. Se eu estou entrando no porto, para lá, indo para o Jacaré, por exemplo, eu entro solteiro. Minha luz verde olha para uma baliza vermelha. E eu saindo, eu vindo lá do Jacaré, eu saio casado, tá? E eu coloquei aqui mais duas boias que tem lá no porto, tá? Do Jacaré. Uma de bombordo, perto aqui das pedras, e outra de boreste, dando o limite deste canal, para que nenhum navio mercante, na sua manobra, saia desta linha aqui, deste canal. Isso aqui é uma foto que eu retirei no momento da maré 00, observe. Todo mundo pensava, há alguns minutos atrás, que ali, com um palmo d'água,
era tudo água e não era, já era para se encalhar. Eu não estou dizendo que esse pessoal aqui está encalhado, né? Quer dizer, ele está encalhado, mas não estou dizendo que ele errou. Ele pode ter realmente ficado ali porque quis, tá, pessoal? Mas para você ver que a terra aparece. Ou seja, com um palmo de água, você imagina que é tudo água e não é. Este é o banco de areia na frente do porto de Cabedelo. Ô Flávio, e a luz? Vamos lá. Boias verdes, luz verdes. Boia vermelha, luz vermelha. E o formato, que é o único que cai? Justamente. As boias de bombordo têm 3 formatos: cilíndrico, pilar e charuto. E as boias de boreste têm 3 formatos: cônico, pilar e charuto. Antes de eu falar da questão que traz estes formatos, quem daí observou que o top acompanhou um formato? Qual o top da boia de bombordo? Um cilindro verde. Qual o top da boia de boreste? Um cone vermelho. Agora, falando de formato, só tem uma questão que diz o seguinte: quais os formatos das boias laterais de canal? Como ele não perguntou bombordo ou boreste, a resposta então é todo mundo: cilíndrico, pilar, charuto ou cônico. Observe um canal aqui, pessoal. Com essas 2 boias a gente tem um canal. Coloquei até uma linha verde e uma vermelha para vocês verem um canal. E eu pergunto a vocês, o porto está para qual lado? Está para cá ou está para cá? Vou contar até 5 para vocês responderem. 1, 2, 3, 4, 5. Acertou quem disse que o porto estava para lá. Lembra que a gente entra no porto solteiro e sai casado? Para que eu esteja entrando solteiro, as minhas luzes de bordo têm que estar olhando diferente, têm que estar olhando para cores diferentes. Ok? Mas vamos complicar, que está muito fácil. As boias laterais agora ganharam uma amiga de 2 cores, tá? Onde tudo era vermelho ou tudo era verde, agora ganhou uma faixa central de cor invertida, tá? Para que serve essa boia? Para dizer que o canal bifurcou, pessoal. E o melhor desses 2 novos canais, ele diz o canal preferencial a ser seguido, que aqui, tomando como base Cabedelo, é o canal de bombordo, que leva para o porto. Então esta boia aí é uma boia de canal lateral a bombordo. E como é que eu vou saber disso só olhando para a boia, Flávio? É só olhar para a cor da faixa central. Para que essa boia seja uma boia de canal preferencial a bombordo, o centro tem que ser verde, porque bombordo aqui é verde. Se o porto estivesse do outro lado, essa boia seria toda verde com a faixa vermelha. Seria uma boia de canal preferencial a boreste. Tudo bem, pessoal? Olha aqui no Porto de Cabedelo, uma boia de canal preferencial a bombordo. Pergunta: quais as cores da boia de canal preferencial a bombordo? Resposta: encarnada, com faixa horizontal verde no centro. E a cor da luz, Flávio? Pois é, enquanto as boias verdes têm luz verde e a boia vermelha, luz vermelha, essa boia, qual seria a cor da luz? A cor predominante, pessoal. Como a cor predominante desta boia é vermelha, a luz é vermelha. Então, vou fazer 2 perguntas. Vou terminar as 2 perguntas com a palavra bombordo e as respostas serão diferentes. Olha só. Qual a cor da luz da boia de canal lateral de bombordo? Se é lateral, é verde. Olha a outra. Qual a cor da luz da boia de canal preferencial a bombordo? Se é preferencial, a cor predominante é vermelha. Tudo bem, pessoal?
Isso que eu vou falar aqui agora cai na prova, tá? As boias laterais são as únicas numeradas, que a numeração cresce de quem vem do mar. E no caso dos rios, subindo o rio. Tá vendo? Ela não cresceu do porto para o mar, cresceu do mar para o porto. Pares a bombordo e ímpares a boreste. No Brasil, a direção convencional do balizamento, ou seja, a numeração do balizamento, cresce sempre vindo do mar e, no caso da navegação fluvial, subindo o rio. Próxima boia é a boia de perigo isolado. Para que serve? Para dizer que embaixo dela tem um perigo de tamanho limitado, cercado por águas navegáveis. O final dessa frase não pode deixar dúvida. É cercado por águas navegáveis? É, mas não tire um fino nela. Não se aproxime dela, pois você não sabe o tamanho do perigo que ela esconde abaixo dela. Essa boia está em todas as provas e o que mais cai é cor, top e luz. Qual o top da boia de perigo isolado? 2 esferas pretas. Qual a cor da boia de perigo isolado? Vermelho e preto. Em 1991, quando eu estava entrando na Marinha, eu tive que gravar pensando na camisa do Flamengo. Tá? Perigo isolado. E a cor da luz? É branca. Tudo bem? Pergunta. A marca de top do sinal cardinal... a marca de top do sinal de perigo isolado será 2 esferas pretas. O balizamento que indica perigo isolado possui as cores preto e encarnado em linhas horizontais. Uma pergunta que cai também sobre o balizamento de perigo isolado é o seguinte: qual o único caso em que utilizamos um balizamento dobrado, ou seja, com 2 sinais iguais? É no caso de um perigo isolado ainda não registrado em carta náutica. Exemplo, se acontecer um naufrágio agora, não temos como tirar esse navio do fundo e vamos colocar uma boia de perigo isolado lá, a princípio colocamos 2 boias, um balizamento dobrado. E avisamos a todos os navegadores que na carta náutica número tal tem um perigo isolado ali, naquela latitude e longitude. Depois de um tempo, retiramos uma boia e deixamos só uma. Ok? Pergunta: qual o único caso em que utilizamos um balizamento dobrado, ou seja, com 2 sinais iguais, quando da existência de um perigo isolado ainda não registrado em carta náutica? A próxima boia é a boia de águas seguras, que serve para dizer que ao lado dela tem águas seguras. Não vale para a prova de arraiz nem dizer, a prova de motonauta, nem explicar que ela vem no meio de um canal, por exemplo, para dividir as margens. É uma das colocações de uma boia de água segura. Não vale a pena nem aqui explicar. Mas o que cai na prova dela? Cor, top e luz. Qual o top da boia de águas seguras? Uma esfera encarnada, ou vermelha. E qual é a cor? Vermelha e branca. E a luz branca também. Flávio, uma pergunta. Pois não. Nas boias laterais, você falou que tinha 2 boias com cores vermelhas, com luzes vermelhas, e temos 2 boias com luzes verdes, que querem dizer coisas diferentes. E agora tu me diz que 2 boias têm cor de luz branca. Uma é perigo isolado e a outra é águas seguras. Não confunde a noite, não? Excelente pergunta. Vou ter que responder isso daqui a pouco, porque cai na prova. Pergunta: o balizamento que indica águas seguras é identificado pelas cores branco e encarnado. A marca de top do sinal que significa águas seguras é uma esfera encarnada. Próxima boia de sinal especial. Para que serve? Para delimitar uma área de exercícios ou de recreação mencionados em documentos náuticos. Se eu quero fechar uma área para qualquer coisa, que boia eu uso ali? Uma boia de sinal especial. Até mesmo para, se eu quiser fazer um show, por exemplo, aqui em João Pessoa, um show no catamarã,
que vai vir um cantor famoso e eu quero fechar uma área para nenhuma lancha, nenhuma moto aquática entrar. Que boia eu boto ali? Boias especiais. Qual é a cor? Amarela. A luz? Amarela. E o top é um X amarelo. Claro que não precisa trazer uma boia profissional dessa, né? Para um evento desse, boias infláveis amarelas já seria o suficiente. E a última boia, mas antes da última boia, olha uma pergunta. Uma boia à noite emitindo uma luz amarela significa área de recreação. Em todas essas alternativas, é a área de recreação. Última boia, pessoal, que é a boia de sinal cardinal. Cuidado com elas, pode confundir vocês. Primeiramente, quais são as boias? Boia norte, sul, leste e oeste. Qual a finalidade desta boia, Flávio? Como são 4 boias que dividem a área em 4 partes, grave a palavra quadrante. A finalidade é indicar um quadrante de águas seguras. Tá? Se eu vejo uma boia leste, eu navego a leste dela, porque a norte, a sul e a oeste pode conter perigos. Só a leste que eu vou encontrar águas seguras. Se eu perguntasse qual a cor da boia de sinal cardinal, vocês vão perceber que as 4 boias, elas mudam as pinturas, mas as cores são amarelas e pretas. Certa resposta. Se eu perguntar qual o top da boia de sinal cardinal, vocês vão ver que os tops também mudam, mas são 2 cones pretos. Pois é, certa resposta. Agora cai muito na prova assim, qual o top da boia de sinal cardinal norte? 2 cones para cima. Sul, 2 cones para baixo. Leste, 2 cones base a base. Oeste, 2 cones ponta a ponta. E a cor da luz também é branca, ou seja, cai na prova que a boia de perigo isolado, águas seguras e cardinais tem luzes brancas e daqui a pouco vou explicar como se identifica uma diferenciando da outra. Pergunta: durante o dia observou-se um pilar com 2 cones pretos em cima. Observe essa pergunta. Se é 2 cones pretos em cima, só pode ser uma boia de sinal cardinal. Não tem como eu dizer qual é, porque eles não deu a posição dos cones, certo? Neste caso, estamos diante de quê? De um sinal cardinal. Mas tem essa resposta aqui? Não. Tem a resposta da finalidade dele. Qual é? Estamos diante de um quadrante de águas seguras. Tudo bem? O balizamento em que os sinais estão indicados por boias ou balizas posicionadas em relação aos 4 quadrantes chama-se cardinal. Falou quadrante, é cardinal. Um balizamento que indica qual quadrante, que a partir dele temos águas seguras, tem as cores. Não confundam, pessoal. Não confunda a boia de águas seguras, porque aqui falou quadrante. Se falou quadrante, é amarela e preta. A marca de top do sinal cardinal leste é identificada por 2 cones pretos, um sobre o outro, base a base. Está aqui as boias de sinal cardinal leste. Uma boia de sinal cardinal, pessoal, sinaliza que só aquele quadrante é seguro, tá? Nos demais existem perigos. Ô Flávio, e aquela dúvida, tu vai tirar ou não? Vou tirar agora. Atenção a essas 2 frases, que uma das 2 poderão estar na prova. A primeira é a seguinte: a identificação do balizamento de dia é feita através de quê? Se é de dia, pelas marcas de top, forma e cor. Ou seja, você acabou de me dizer que era uma boia vermelha e preta com 2 esferas pretas. Opa, boia de perigo isolado. Sabe como é que você vai me dizer essa mesma boia à noite? É assim, Flávio, tem uma luz ali na frente piscando. Pois é, pessoal, uma luz branca piscando. Uma coisa importante ele já me disse, que é a cor da luz. Porque à noite, a identificação do balizamento é feita através da cor
e ritmo das luzes. Graças a Deus não cai na prova de vocês, pois cada uma boia dessa pisca de forma diferente. Mas essa frase cai e muito na prova, ok? Os danos causados aos sinais náuticos, sujeito causador a repará-los. Danificou uma boia dessa, vai ter que consertar. Pergunta: como podemos reconhecer o balizamento à noite? Pela cor e ritmo das luzes. Se fosse de dia, era pela forma e pela marca de top, né? Pela cor, forma e marca de top. Saímos do balizamento do mar e vamos para o balizamento dos rios. A diferença básica é que no mar temos boias e balizas dentro d'água, nos rios tem placa nas margens. São muitas e muitas placas a serem gravadas. Eu, particularmente, peço aos alunos que, se não tiverem tempo para estudar tudo aquilo, gravem pelo menos essas 4. Se tem um X, ele troca de margem. Se tem um Y, bifurcação de canal. Um H segue pelo meio do canal. E o mais, perigo isolado. Pergunta: no balizamento de uma hidrovia, um sinal H significa seguir pelo meio do canal. Balizamento de ponte, pessoal. Antes de eu falar sobre esse losango amarelo que está no meio da ponte, saiba que toda ponte, no seu vão central, deverá ter uma luz branca piscando à noite, para informar ao navegante que ali é o vão central da ponte. Cai em prova, tá? Mas vamos para cá. Numa ponte que atravessa o rio, ao observar um losango amarelo, o tráfego é nos 2 sentidos. E se tiver 2 losangos, o tráfego é em sentido único. Oh, meu Deus, por que não colocaram um losango, um sentido? 2 losangos, 2 sentidos. É o contrário. Se tem um losango, está nos 2 sentidos. Se são 2 losangos, sentido único. Pergunta: o vão principal de uma ponte fixa, sobre o qual deve ser conduzida a navegação, deverá exibir no centro, sob a ponte, uma luz rápida branca. E para finalizar nossa aula, também definiram o que é a margem esquerda e margem direita de um rio. Flávio, por que tu parou de falar bombordo e boreste? Porque quando eu falar bombordo e boreste, estou dentro d'água. Quando falar esquerda e direita, estou falando de porção de terra, que foi definido pelo sentido da correnteza, da montante para a jussante, da nascente para a foz. Quem desce a correnteza e olha para a direita, vê a margem direita. Quem desce e olha para a esquerda, vê a margem esquerda. Mas olha esse cidadão aqui, nessa figura. Está subindo o rio pela sua margem de boreste, como deve ser. Quando olha para a direita, vê a margem esquerda. E quando olha para a esquerda, vê a margem direita. Pergunta: na sinalização fluvial, margem esquerda é a margem situada do lado esquerdo de quem desce o rio. Pessoal, espero ter ajudado, tá? Isso é para complementar, sim, para vocês escutarem novamente toda essa explicação que eu dou em sala de aula, tá? Não esqueçam que no meu YouTube nós temos os simulados. Coloque o vídeo, pause quando começar a aparecer as questões, tente responder, depois dê um play para ver a resposta certa. E assim, façam todos os simulados, tá? Temos simulados de arraiz amador e de motonauta. E o canal deve crescer porque eu vou colocar todos esses vídeos que eu vou fazer neste canal. Boa sorte, estude, façam simulados e conte com o Tenente Flávio e com a Mais Escola Náutica para o que precisar. Ok? Um abraço.